Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, Petrobras prevê até 442 bilhões de reais em dividendos entre 2023 e 2027. Pagamentos bilionários a acionistas são foco de críticas do governo eleito. E agora o Estadão: deslizamento no Paraná. Após 50 horas, equipes de resgate chegam a carros soterrados. O Corpo de Bombeiros estima que o número de possíveis desaparecidos na BR-376 pode ser menor do que os 30 previstos anteriormente. E no valor econômico, Bitcoin e Ether iniciam dezembro em leve alta, mas longe de recuperar perdas do ano. Em novembro, o Bitcoin teve desvalorização de 16,5%, acumulando baixa de 70% nos últimos 12 meses. E por fim, o Globo: possível rival do Brasil nas oitavas. Uruguai é a única seleção que ainda não marcou na Copa. Celeste Olímpica precisa reverter esse quadro em partida contra a Gana para ir à mata-mata. E olha só, a economia brasileira cresceu 0,4% no trimestre encerrado em 2022, na comparação com os 3 meses anteriores, conforme mostram dados divulgados nesta quinta-feira. Este é o 5º trimestre de alta consecutiva da atividade econômica do país. O IBGE informou que o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 0,4% no terceiro trimestre, que inclui os meses de julho, agosto e setembro, totalizando 2 trilhões e 544 bilhões de reais. Com esse resultado, o PIB chega ao maior patamar da série histórica, iniciada em 1996. Também é o 5º trimestre seguido de alta na atividade econômica do país. No acumulado dos 4 trimestres terminados em setembro de 2022, o PIB cresceu 3% em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. O acumulado do ano foi de 3,2% frente ao mesmo período de 2021. O destaque ficou com o setor de serviços, que avançou 1,1%. Já a indústria cresceu 0,8% e a agropecuária recuou 0,9%. Com o bom resultado do trimestre, analistas do mercado apontam para um avanço do PIB de 2,81% no ano. Para o próximo ano, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central, a estimativa do mercado é de uma alta de 0,7% no PIB. Em 2021, o PIB do Brasil cresceu 4,6%, após o tombo de 3,9% em 2020. E as chuvas continuam muito fortes em várias partes do Brasil. As regiões Sul, Sudeste e Nordeste são as mais atingidas. A maior preocupação da Defesa Civil é em relação aos deslizamentos. Essa quinta-feira ainda tem muita chuva prevista para a maioria dos estados brasileiros. Mais de 20 capitais continuam com alerta laranja para temporais. Muitos problemas e mortes já foram causados por causa da chuva intensa dos últimos dias. Mais de 8.000 pessoas precisaram deixar suas casas em 5 estados. Santa Catarina é um dos estados mais atingidos pelas chuvas. 882 pessoas precisaram ir para a casa de parentes e outras 185 para abrigos por conta dos estragos causados pelas chuvas intensas. O mau tempo provocou deslizamentos de terra, risco de desmoronamento em estradas e alagamentos. Pelo menos 12 deslizamentos de terra atingiram a rodovia 418 de Santa Catarina, que liga Joinville ao Planalto Norte. O trecho era uma rota alternativa para quem precisa chegar ao Paraná depois do grave deslizamento na BR-376. Em Guaratuba, o Corpo de Bombeiros trabalha com uma estimativa de que 30 pessoas foram soterradas no grave deslizamento de terra que ocorreu na BR-376, na noite da última segunda-feira.
De acordo com a Polícia Rodoviária do Paraná, além do deslizamento mais grave de Guaratuba, há outros 10 pontos no estado. No Rio de Janeiro, na cidade de Conceição de Macabu, na região norte, as chuvas deixaram um morto e causaram diversos transtornos, como ruas alagadas e deslizamentos. A prefeitura informou que pelo menos 22 atendimentos foram feitos no Hospital Municipal Ana Moreira, por conta das chuvas. Abrigos estão sendo montados para atender famílias desabrigadas. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia informou que 9 cidades estão em situação de emergência por causa das chuvas. Ao todo, 24 municípios foram afetados pelas chuvas. Além disso, cerca de 4.000 pessoas estão desalojadas e desabrigadas. E nos destaques internacionais, Equador e Peru declararam estado de emergência sanitária devido a um surto de gripe aviária. De acordo com cientistas, a doença está sendo transmitida por aves que saíram da América do Norte e foram até a Patagônia. O Equador declarou estado de emergência sanitária depois que o surto de gripe aviária foi detectado. Para manter o surto controlado, emitimos o Acordo Ministerial 134, por meio do qual declaramos o estado de emergência zona sanitária em território equatoriano, que vai durar 90 dias. Durará 90 dias. O primeiro caso foi detectado há 3 dias na província andina de Cotopaxi. O brote de influência aviar lo detectamos. Detectamos o surto graças aos controles periódicos que fazemos e isso nos permitiu tomar medidas cedo para controlar a enfermidade. Ativar cerco epidemiológico para controlar esta enfermidade. O ministro explicou que durante o período de emergência não vai ser possível manejar aves, produtos e subprodutos provenientes das granjas afetadas. Apesar das restrições, ele garantiu o consumo de ovos e de carne de frango à população. O Peru adotou a mesma medida em nível nacional, também por 90 dias, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde Agrária. O órgão já havia emitido na quinta-feira passada um alerta sanitário com duração de 180 dias, depois que foram confirmados 3 casos de gripe aviária H5N1 em pelicanos mortos nas praias de La Encantada e Venécia, ao sul de Lima. O novo surto também foi encontrado em aves criadas em granjas de Lambayeque e Lima. A gripe aviária é uma doença que não tem cura nem tratamento e que causa alta mortalidade entre aves silvestres e domésticas, como patos, galinhas, frangos e pavões. De acordo com hipóteses científicas, a enfermidade está sendo transmitida por aves silvestres que saíram da América do Norte e foram até a Patagônia. E falando sobre esporte, na segunda colocação do Grupo H, com 3 pontos, Gana pode avançar às oitavas da Copa do Mundo com um empate diante do Uruguai nesta sexta-feira. Além da classificação, os ganeses buscam a revanche contra os uruguaios depois de 12 anos. A seleção africana tem a oportunidade de se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo e, de quebra, eliminar os sul-americanos, que tiraram os ganeses nas quartas de final do Mundial de 2010. É um jogo muito importante porque precisamos dos pontos para classificarmos, então é fundamental ganharmos a qualquer custo. Faz 12 anos que esta mesma seleção nos eliminou nas quartas de final por causa da mão de Soares. Não estamos encarando como uma revanche, só queremos ganhar e classificar para a fase seguinte. Naquele jogo, o atacante Luis Soares usou as mãos para evitar um gol de Gana no último lance da prorrogação e acabou expulso. Asamoah Gyan acertou o pênalti no travessão e a partida foi para as cobranças alternadas. O Uruguai venceu por 4-2 e se classificou para as semifinais. Esse foi o pior dia da minha vida. Estávamos prontos para sair às ruas e comemorar bastante, mas acabamos chorando em casa por culpa do Soares. Em 2010, Gana teve a chance de ser o primeiro país africano a atingir as semifinais de uma Copa do Mundo. Desde então, nenhuma outra seleção africana chegou perto de estar entre as 4 melhores do Mundial. E o técnico Tite falou agora há pouco sobre o jogo de amanhã contra Camarões pela última rodada da primeira fase. O treinador também lamentou a internação de Pelé. O técnico Tite e o lateral Daniel Alves conversaram com a imprensa em Doha sobre a última partida do Brasil na fase de grupos nesta sexta-feira. Já classificada, a seleção enfrenta Camarões e o empate é suficiente para garantir a classificação em primeiro lugar. O treinador, que deve preservar os jogadores titulares com uma escalação inédita na Copa do Mundo, disse que era uma oportunidade para os reservas mostrarem talento e explicou como faz suas escolhas. Porque a referência do jogo é a referência importante. Porque eu não posso precipitar, o campo fala, a bola fala. Algum de vocês
entendia definitivamente que o Rodrigo pudesse ser utilizado tanto quanto foi? A bola fala, o campo fala. Ao lado de Tite, na entrevista coletiva, o jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil falou sobre o adeus no Catar. Acho que para mim é um motivo de orgulho poder estar aqui, poder estar representando ainda, né? Como você bem frisou, já são muitos anos de história aqui dentro da seleção e poder encerrar, né, esse ciclo aqui dentro da seleção brasileira, jogando uma Copa do Mundo, para mim é uma satisfação muito grande. Em meio ao dia a dia de treinos, a seleção brasileira tem um outro motivo de preocupação. Durante a entrevista, o técnico brasileiro se emocionou ao falar de Pelé, que em um tratamento contra um câncer foi internado em São Paulo. De desejar muita saúde ao Pelé, a gente soube informações através de vocês. Nosso representante maior, extraterrestre que é terrestre. Que ele tenha muita saúde, é o sentimento nosso todo. O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo. A chave tem ainda as seleções da Sérvia e da Suíça, que também se enfrentam nesta sexta-feira e brigam por uma vaga nas oitavas do Mundial. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.